O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta dos Espíritos. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Iniciamos então com o comentário do Espírito Miramês. Com as nossas limitadas palavras sobre o Criador, podemos dizer que Deus é uma personalidade individual, mas, pelo seu poder, se encontra no centro de todas as coisas, no comando de tudo que existe, feito por Ele mesmo. Deste centro de luz inconcebível e inexplicável, desprende-se energia em todas as direções, e, se esse é o termo, podemos dizer que desce a essa vida em um transformismo sem paralelos, orientada por leis que o tempo executa. Isso por milhões de séculos, para depois subir em direção ao Criador novamente, enriquecida pela individualidade, despertando todos os valores que a bondade divina estatuiu no centro de todas as vidas. Nos nossos comentários, amigos, muitas pessoas ainda pensam que a humanidade está limitada à Terra. No entanto, estudando a doutrina espírita através das obras do codificador Allan Kardec e de outros livros da literatura espírita, aprendemos que não somos os únicos no universo. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, o benfeitor nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros em que Jesus é um dos seus membros. Então, Regina, por isso, o benfeitor nos esclarece que sim, havia espíritos puros e que são de outros orbes, nos contando sobre a pluralidade dos mundos. Comentários do Espírito Miramês. Descida e subida são, pois, a marcha de todos nós para a glória de nós mesmos. É nesse sentido que surgiram as palavras anjo e demônio. Em princípio, demônio é o mesmo anjo, porque tudo feito por Deus é perfeito. O demônio é o que podemos relacionar com a descida e o anjo com a subida para os esplendores da vida, caminho esse pelo qual todos passaremos. Conhece-se e fala-se mais na Terra sobre os demônios porque eles estão mais visíveis no ambiente dela, pela sua materialidade, e os anjos como espíritos mais sutis, que se encontram em dimensão bem diferente dos homens, passam desapercebidos e poucos sentem as suas presenças. Vamos então aos nossos comentários. Nós entendemos que anjos são espíritos puros e demônios, os ainda imperfeitos, na erraticidade, em trabalhos e estudos rumo ainda a esta ascensão da perfeição já conquistada pelos anjos. Uma vez que ainda deve reencarnar por ser espírito
imperfeito, foi denominado demônio devido à descida, e o espírito que já atingiu a perfeição eleva-se e torna-se puro. Para nós, demônios são esses espíritos imperfeitos que têm muito o que aprender e ainda precisam transitar por várias reencarnações. Sua denominação não passa de mera alegoria, uma maneira igualmente imperfeita de explicar o que muitos creem ser verdade. Nós podemos analisar, Regina, pelos nossos estudos, que nos parece óbvio que os demônios seriam bem mais familiares por se tratar de seres tão imperfeitos quanto nós. É de se esperar, como bastante normal então, que estejam entre nós, mais do que estariam entidades angelicais e supramente boas ou divinas. Por isso o termo óbvio, então, né, meus amigos? Pelo que nós já conseguimos captar aí dos estudos. Até porque são tantas as perversidades cometidas por nossos semelhantes, tantos os vícios, maus hábitos e espertezas vindas dessas pessoas, que quando não estão incorporados a alguém, esse alguém nos parece um ser do outro planeta, ou um anjo, como costumamos definir, brincando. Voltando então para o comentário do Espírito Miramês. O reino dos demônios é a ignorância, já o céu dos anjos são a sabedoria e o amor. Entretanto, todos são filhos do mesmo Deus, trilharam pelos mesmos caminhos da eternidade. É nesse sentido que Jesus, referindo-se aos 10 mandamentos, sintetizou-os em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é supremo Criador e o próximo é toda a criação. E os 2 mandamentos se fundem em um só. Como amar a Deus desprezando o que Ele fez? Comentários então do grupo de estudos aqui. Podemos dizer que demônios são espíritos ignorantes, então. Porque nós havíamos falado anteriormente nos santos. Trouxemos ali santos e sábios, que nós já sabemos então que esse termo santos se dá aos espíritos numa escala de evolução muito maior que a nossa. Benfeitores espirituais. Então, falando dos demônios, que traz aqui a citação do Miramês, e sabendo então que ainda são esses espíritos ignorantes, que não dispuseram de conhecimentos em suas reencarnações, desconhecendo assim todas as maravilhas criadas por nosso Pai, se encontram nesta condição imperfeita. Até porque estão transitando num planeta de provas e expiações. Certamente num planeta ditoso, esses demônios não existiriam, não seriam aceitos, porque eles não teriam nenhum espírito afim, não teriam espíritos afins. Mas cá, no nosso planeta, né, com tantas imperfeições, as afinidades são muito possíveis. Tão possíveis que estamos todos aí, então, nesse planeta, né, Paulo? E transitando ainda por esses orbes, em inúmeras reencarnações, é um ajustamento ao projeto de evolução do nosso Pai. Não tem como ser diferente. E podemos, então, observar que à medida que estamos errando, nós precisamos refazer a rota, para então não cairmos novamente nos mesmos erros. Em algumas dessas tantas reencarnações, podemos também dizer, certamente ver-se-ão diante das lições de amor, todos nós, e de caridade, deixadas pelo Mestre Jesus aos homens, à humanidade. E estas lições que seus apóstolos deixaram registradas no Evangelho também, e que até hoje, então, reverbera no nosso coração. Exatamente, e como sempre dissemos também, todos têm o seu tempo. As lições estão aí, o Evangelho está aí, as palavras de Jesus aí, indicando os melhores caminhos, as melhores virtudes. É só questão de tempo
desses espíritos ignorantes, inferiores, se depararem com estes caderninhos, né? Com esses mapas da mina. Mas isso demanda tempo. E então entramos numa questão bem importante: o tempo. Sempre será o tempo o elemento que definirá as transformações, ou seja, tanto no campo material como no espiritual. Nós precisamos do tempo para que a nossa inteligência evolua. Com tais crescimentos evoluem também as tecnologias, as cidades desenvolvem-se, também as indústrias em todos os setores crescem e promovem outros crescimentos consequentes destes primeiros. No campo espiritual não é diferente, ocorre apenas que as evoluções dão-se no campo oposto, onde a inteligência cede passagem à consciência acerca de nós mesmos, de nossos pensamentos e atos, identificando então virtudes e defeitos. Essa percepção então virá à tona para cada um de nós em momentos particulares, provocados por gatilhos que nem bem entendemos, talvez disparados pelo marasmo de uma vida sem sentido, sem respostas, sem significados, outras vezes talvez por períodos aflitivos, desesperançados ou eivados de dores. E concluímos dizendo que é certo que todos temos a centelha divina em nosso íntimo, virtudes latentes que em algum momento germinarão, provocadas por alguma situação particular, alguma situação dessas que você citou, Paulo. Exatamente, pode ser inclusive um despertamento, digamos assim, positivo, né? Um aclaramento da consciência, mas pode ser também através de um momento de intensa dor, de uma intensa desesperança, quando então precisamos nos apegar a algo e surge então essa luz. Continuamos então com os comentários do Espírito Miramês. Descida e subida são trajetórias indispensáveis para a alma, para a própria vida, e não devemos perguntar ao Senhor o porquê disso. Se Ele é todo sabedoria, certamente que sabe o que faz. Se o amor é o seu atributo maior, o que ele faz não pode estar sujeito a censuras ou a desconfianças da nossa parte. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Onde achas erros, é por causa dos limites da tua compreensão. Nesse momento, ora, pede ao Senhor para abrir o teu entendimento, dilatando as tuas sensibilidades, que logo acharás as equações do que procuras, do que te faz sofrer. Nos nossos comentários, aqui do Grupo Vinha de Luz, nós podemos parar para pensar que não seria concebível crermos que Deus tivesse parcialidade e que criasse uns perfeitos e outros imperfeitos. Como espíritas, acreditamos na pluralidade dos mundos e Jesus, certamente assim como outros luminares dessa comunidade de espíritos puros citados por Emmanuel, foram criados como nós, simples e ignorantes. O desnível que nos separa desses espíritos puros está certamente baseado no fato de que eles sejam muitíssimos mais velhos que nós. Isso é, que transitaram centenas, milhares, milhões de vezes em sucessivas reencarnações, aprimorando suas virtudes e atingindo a evolução plena antes mesmo da criação do nosso planeta. Pois é, vamos aos comentários do Espírito Miramês. Eu posso dizer, Martinha, que quando eu ouço isso centenas, milhares, milhões de vezes em sucessivas reencarnações, o meu espírito aqui encarnado agora sente um certo cansaço, um certo desânimo, porque há muito a ser vivenciado, há muito a ser aprendido. Mas a gente, engraçado que mesmo assim, neste pequeno ensaio, este ensaio mínimo, neste estalar de dedo que é a nossa vida aqui na Terra, a gente já consegue perceber
algumas pequenas modificações entre aquilo que fomos e o que já somos hoje. Então isto, como você disse aqui atrás agora há pouco, a Regina, é um alento. A doutrina nos traz esta percepção da infinitude da vida espiritual e a finitude da vida física. Mas ela traz este alento porque a gente sabe que esta finitude aqui é este momento, é esse estalar de dedo que vai propiciar que lá no mundo espiritual o espírito dê um passinho a mais à frente. Então é bastante reconfortante, né, estarmos a bordo da doutrina. Consolador, é. Pois então, seguimos aí com o comentário do Espírito Miramês, quando ele nos diz que, quanto à quantidade de demônios que existe, que não nos preocupemos com isso, porque todos são nossos irmãos. Como são igualmente nossos irmãos no amanhã, serão também anjos, como os que existem hoje nos céus. Porém, deverão passar pelos mesmos caminhos dos que já evoluíram, como sendo o seio da conquista dentro das bênçãos do Criador. Para tanto, o tempo é fator principal das qualidades despertadas. Ninguém fica para toda a eternidade no mal, isto é, cegueira daqueles que não têm capacidade de ver. E eu vejo, olhando para vocês duas, que vocês chegarão a ser puras, né? Todos chegaremos a ser puros, né? Vai levar um tempinho, mas chegaremos, não é isso? É isso aí, nos nossos comentários, então, Paulo, quem tiver olhos para ver, verá. Exato. Você está querendo dizer que tem olhos para ver, né? Perceba alguma coisa. Tu vê um potencial nesse pessoal aí, né? Nesse grupo. Um reino onde o Pai criou seus filhos iguais, amando-os, sendo paciente com as escolhas que cada um fez e faz. Nos anos da eternidade, recebe seus filhos pródigos com comemoração, pois que atingiram o grau desejado desde o início da criação. Alegremo-nos, pois, que essa é a lei e todos seremos puros um dia.